Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Vamos falar um pouco de cinema, vamos falar de Quentin Tarantino pelos olhos do professor Hamilton Rosa Júnior. E o professor me encontrou na internet depois de ter resenhado livros do amigo dele, César Póvero, e ele falou: Olha, você topa ler o meu livro e falar um pouquinho dele no teu canal, sobre cinema, sobre o Tarantino? E eu falei: Eu topo, mas olha, eu não tenho aí todo o conhecimento vasto sobre cinema. Eu gosto muito de filme, gosto muito de várias vertentes de cinema, mas vou tentar, vou trazer o meu olhar de leitor, o meu olhar do comum. E ele me mandou o livro com muito carinho, eu agradeço. Ele era da área publicitária e estava há 5 anos afastado dessa coisa do observar o cinema, escrever sobre cinema, e trouxe aqui um livro muito bem organizado, bem dividido, onde ele faz uma introdução desse seu retorno a escrever sobre cinema e essa sua admiração, esse seu carinho pelo trabalho do Quentin Tarantino. Para você que não identifica esse nome, já deve ter assistido alguns filmes ou roteirizados ou dirigidos por ele, como Bastardos Inglórios, Django Livre, Kill Bill, e o seu último Era Uma Vez Hollywood, que é considerado aí o terceiro melhor filme a ser falado sobre Hollywood. Tarantino vem de uma família não muito organizada, sua mãe era enfermeira e o seu pai aí um projeto de ator que abandonou a mãe e foi embora com uma trupe, e ele foi criado pelo seu padrasto, que era músico que trabalhou um pouco isso dentro dele e acrescentou vários elementos que depois ele elaborou e melhorou com o tempo para falar, para se colocar nessa coisa da música em relação às suas trilhas dos filmes. A gente sabe que cinema é uma arte de reciclagem. E o Tarantino, ele é muito peculiar porque ele tem diálogos vastos e ele traz muito a força, essa coisa da violência, essa linguagem da violência, mudando o padrão de filmagem das câmeras, os ângulos, e ele fala de temas que incomodam as pessoas. Ele foi considerado racista, mas ele cresceu em meio aos negros e entende essa linguagem das ruas, coisa que nos seus filmes ele foi muito criticado, principalmente em Django Livre, para falar um pouco dessa escravidão americana, desse período muito difícil, muito doído, né? E que perdura aí até hoje com outras visões e posturas, né? Então, ele também foi considerado, Tarantino, um ladrão de elementos. Ele pegava aquilo que ele considerava interessante e melhorava e trazia isso para si, trabalhando em roteiros e direções de uma forma que falava: opa, essa ideia é minha. Não, eu trabalhei, eu melhorei, e ele oferece para nós uma constante incerteza e um fascínio, porque você chega na poltrona do cinema ou no sofá da tua casa e você fala: eu já sei o final desse filme, eu já sei por que caminho ele vai, e o Tarantino não deixa isso assim, não. Ele traz roteiros de sucesso, ele traz elementos que foram remexidos, explorados ao limite. Ele consegue trazer do erotismo ao desprendimento muito natural dos atores para trabalhar com seus textos, e ele traz muito da sua vida pessoal para aquilo que ele produz, né? Ele teve aí, abandonou a escola, ele foi atrás do seu primeiro emprego numa locadora, e depois ele tinha essa vontade de trabalhar nos bastidores de produção de cinema. Ele já participou de uma série de coisas e produziu uma série de roteiros roteiros famosos, depois de ter passado por experiências muito pesadas, como ficar preso e ali pedir papel e caneta e trabalhar, trabalhar, trabalhar. Os personagens do Tarantino são muito da vida comum. Pessoas da rua que têm aquele olhar, aquele sentir, aquela dor extremamente intensa que às vezes o cinema maquia muito, sabe? Para ou padrões brancos de produção cinematográfica, e esquece a realidade. Então, por exemplo, Cães de Aluguel é o seu primeiro filme produzido para estúdio, acho que é na década de 90. Ele traz uma visão totalmente diferente e de repente ele vai esmagando esse olhar, né, muito padrão hollywoodiano, falando: opa, a coisa aqui tá diferente. E ele é considerado um dos melhores na sua área, sei lá, ao lado de Almodóvar, né, enfim, entre outros. Ele já
levou Oscar, ele já mandou a sua mensagem várias vezes, e o professor Hamilton, ele divide muito bem os capítulos, ele vai falando de problemas, de situações e inclusive de vertentes cinematográficas que ele resolve, é como se ele fosse dar uma nova cara para um gênero de cinema que já existe. Então você tem uma visão de vingança, uma visão de amor, uma visão do erotismo, da primeira, sei lá, daquela primeira cena erótica do cara que não tem muitas experiências na poltrona do cinema, sabe? E aquilo muda a vida. Então, assim, ele tem os capítulos, eu até fiz marcações aqui, os capítulos são super bem divididos, onde a professora Hamilton traz um pouco sobre de como foi a produção do roteiro daquele filme, sei lá, Assassinos por Natureza, como eu falei do Kill Bill, como eu falei de outras participações, inclusive a segunda maior paixão do Tarantino é a televisão. Ele já participou aí de CSI, ele tem roteiro até para Star Trek, se bobear, sabe? Então, você tem reveses, você tem mudanças da visão do cinema depois que você parte aí do olhar do Quentin Tarantino. Eu, particularmente, não tenho o hábito de assistir muitos filmes violentos. Já venho... Meu marido curte muito, desde faroeste, daquele jeito bem diferente, bem diferentão, até máfia, enfim. E ele já viu tudo aqui, Os Oito Odiados, ele já assistiu Cães de Aluguel, eu acho que ele só não assistiu Era Uma Vez Hollywood. E ele me passou um testemunho muito interessante, ele falou assim, é necessário você, não é ter estômago para entender a obra do Tarantino, é ter estômago para entender o mundo que você vive. É o mundo que a gente vive, são vidas retratadas, vidas simples do cotidiano que estão aí que ninguém quer ver. Eu acho que é muito isso, esse testemunho do meu marido é uma visão de uma pessoa que curte cinema e que curte a obra do Tarantino e que eu assisti Cães de Aluguel, Bastardos Inglórios, não assisti Kill Bill de novo, já tinha visto várias vezes, o 1, o 2, e assisti Era Uma Vez Hollywood, e olha, caiu aí a ideia de glamour para quem está querendo começar a vida em Hollywood, né? Assista esse filme, vocês vão gostar, é de 2019. Eu trouxe então aqui a minha ideia sobre esse livro, você vai ter um apanhado de toda a obra do Tarantino, você vai ver o reflexo da vida pessoal do Tarantino nos seus filmes, nos seus roteiros e como ele resolveu influenciar o cinema reciclando aquilo que a gente já achava ser bom, transformando em algo muito melhor, trazendo a vida do ser humano, a vida desse mundo que nós estamos aí para as telas do cinema. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, a gente se fala num outro vídeo. Tchau!